Olá, galerinha do sexto ano, dando início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá? Este conteúdo está lá na página 101. Multiplicação de frações. Multiplicação de fração tem uma regrinha. Em tudo que nós iremos fazer aqui tem a regrinha que vocês têm que seguir para dar o resultado correto. Multiplicação de fração, a gente segue a seguinte regrinha. Nós iremos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Lembrando que nós já vimos isso bimestre passado. Numerador é o que está em cima e denominador é o que está embaixo. Então, vamos fazer esta multiplicação, tá? Lembrando que esse pontinho significa multiplicação. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. Então, eu já fiz a minha multiplicação daquela fração. Sendo que, às vezes, vai aparecer número, tá vendo? No caso desse 5, que parece que não tem denominador, mas ele tem, porque o denominador 1 a gente não escreve. Então, ó, para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui, tá? Mas se ele vier sem, não está errado, está correto. Então, eu irei multiplicar numerador com numerador, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. Show? De novo, ó, o 3 apareceu aqui sem o meu denominador. Então, ele vai ser o denominador 1. Irei fazer a multiplicação. Numerador com numerador, que são os números de cima, 2 vezes 3, 6. E os números de baixo, 7 vezes 1, 7. Então, qual é a regrinha da multiplicação? Nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Agora, a gente vai conhecer frações inversas. O que são frações inversas? É você simplesmente inverter a fração. Olha, aqui eu tenho 5, que está lá em cima, que é o nosso numerador, e o 6, que está aqui embaixo, que é o nosso denominador. Então, se eu pedir para você inverter esta fração, vai ser o seguinte: o 6 está embaixo, ele passa para cima. O 5 está lá em cima, passou para baixo. Então, o que ocorreu aqui? Trocou-se de posição, ó, nós invertemos, tá vendo? Agora aqui, como o nosso caso aqui na multiplicação, se eu pedir para você inverter um número, onde no caso aqui o 3, pareça que não tem o denominador, aí iremos lembrar que o denominador é 1. Então, como que eu irei inverter? Ó? O 1 irá para cima e o 3 virá para baixo. Mas vem, galerinha, escrito assim, tá? Ó, sem o número 1, tá? Você tem que lembrar que quando tem esse número aqui, tá? A gente chama números naturais, o denominador dele é 1. E a gente faz a inversão. Show de bola? Para que isso, professora? Para nós conseguirmos fazer a divisão de fração. Como eu falei, tudo tem uma regrinha. Na divisão de fração, antes de eu dar o resultado, eu tenho que fazer o seguinte, olha. Lembrando, ordem, primeira fração, segunda fração. Então, como se faz divisão de fração? Eu mantenho a primeira fração. Então, eu escrevo a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos inverter sempre a segunda fração. Ó, o 2 está embaixo, ele vem para cima. O 1 está em cima, ele vem para baixo. Acabou aqui, professora? Não, agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Vamos de novo? Ó, aqui calhou de aparecer o 5. Então, ó, o 5 é minha primeira fração. Mantenho a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O 3 vai lá para cima e o 2 vem aqui para baixo. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 3, 15. Aí, lembrando que o 5 tem um denominador 1. 1 vezes 2, 2. Olha o outro exemplo. 7 dividido para 3. Vou manter a minha primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, aquele caso lá. Quem é que tá aqui que eu não escrevo? O número 1. O 1 vem para cima e o 3 vem para baixo. Aí, agora eu vou fazer a minha multiplicação. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 3, 6.
Fizemos exercícios e apareceu uma questão de divisão de uma outra forma, mas que é a mesma coisa, tá? É o modo de se demonstrar que é diferente. Não entendi, professora. É essa daqui, ó, tá? Nós fizemos, se eu não me engano, do livro e eu passei este. Tá vendo essa fração aqui? Eu posso escrevê-la desta forma aqui, ó. Ela tá escrita assim, mas ela pode vir assim, ó. 2/3 e um tração aqui embaixo, 1/2. Que significa o quê, galerinha? A mesma coisa. A gente irá resolver, tá vendo? É a mesma coisa. Ao invés de eu ter colocado esse sinalzinho de divisão, eu coloquei o traço de fração. Então, eu tenho fração sobre fração. Então, como que eu vou fazer, professora? A primeira é que está em cima. Vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. E vou fazer a minha questão. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. É a mesma coisa, tá? Lembrando que pode vir escrito desta forma ou desta. Isso significa que é a mesma resolução. É a mesma coisa, só que está escrito de modo diferente, tá? Vimos também nesse capítulo alguns tipos de probleminhas que nós resolvemos através de fração. Vamos ver nosso primeiro probleminha que está ali no quadro? Em uma prova, há 15 questões. João acertou 2/3 da prova. Então, João acertou 2/3 da prova que tinha 15 questões. Eu tenho que ver o que o problema está me perguntando. O probleminha dali está me perguntando quantas questões ele errou. Então, eu vou ver primeiro quantas questões João acertou. Como que eu faço isso? Ó, eu tenho 15 questões vezes 2/3, porque foi a quantidade de questões que João acertou. Como que eu vou fazer essa continha? Ah lá, multiplicando. 15 vezes 2, 30. Aí aqui tem o número 1, né? 1 vezes 3, 3. Lembrando que aquele traço de fração significa divisão. Então, 30 dividido para 3 deu quanto? Deu 10. Então, João acertou 10 questões. Mas a pergunta não é quantas questões João acertou. A perguntinha do problema é quantas questões ele errou. Então, vamos lá. Se tinha 15 questões na prova, né? E ele acertou 10, então ele errou 5 questões. Show? Deu para entender? Vamos lá de novo. Ó, fiz uma mais ou menos. Em uma escola, há 300 alunos. Então, eu tenho uma escola que tem 300 alunos. 1/3 desses alunos são meninos. Vamos agora para a pergunta. Quantas meninas há nessa escola? Então, 300 é o total de aluno. Eu vou ver agora quantos meninos eu tenho. 1/3. Aí, vou fazer a continha. 300 vezes 1, 300. 3. Tenho que fazer a divisão. 300 dividido para 3 deu 100. Então, eu tenho quantos meninos? 1/3 representa meninos. Mas a nossa pergunta é quantas meninas eu tenho. Então, eu tenho 300 alunos no total, menos 100, que é a quantidade dos meninos. Então, na verdade, eu tenho 200 meninas. Show? Fizemos exercícios desse jeitinho e tá aí qualquer coisa, só rever nossos exercícios que nós fizemos em sala de aula Zoom. Show de bola? Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.